Olá, amigos e amigas do áudio. No vídeo de hoje a gente vai ver de forma um pouco mais detalhada, tá? Com um pouco mais de aprofundamento, algumas funções e recursos das mesas de som analógicas como essa daqui. Tá? Esse tipo de mesa que ainda é muito encontrada em barzinhos, em igrejas, em teatros, em várias situações em que se utiliza som de pequeno porte. Vai ter uma mesa mais ou menos como essa, talvez um pouco menor, às vezes até maior, mas uma mesa de som analógica, tá bom? Então a gente vai ver alguns recursos da mesa e vamos aplicar com exemplos práticos, né? Fazer uma pequena mixagem para exemplificar cada um desses recursos, tá bom? Então, pessoal, eu estou aqui de frente para uma mesa analógica, tá? Uma Yamaha MG32, é uma mesa de 32 canais, tá certo? E ela já vai ter uma quantidade maior de recursos do que a mesa que nós mostramos no outro vídeo, né? Então ela é ideal para a gente entender melhor as possibilidades, né, e os recursos de uma mesa de som analógica utilizada em sonorização de eventos, tá bom? É lógico que alguns desses recursos vão ter nomes diferentes, dependendo do fabricante da mesa, mas sempre que uma função tiver mais de um nome, eu vou procurar falar os nomes possíveis que a gente pode encontrar cada função, tá bom? Então, pessoal, à primeira vista, né, ela pode até assustar um pouco pela quantidade de botões, né? A pergunta clássica que vem é: você sabe o que é que faz cada um desses botões? Tá? Mas na verdade é mais simples do que parece, tá bom? O que a gente precisa, na verdade, é entender apenas uma fileira vertical dessa daqui, tá bom? Cada fileira dessa daqui é um canal em que nós podemos utilizar um microfone, um instrumento musical, enfim, uma fonte de áudio, tá certo? Então, entendendo como funciona cada um desses botões aqui na vertical, o restante serão apenas repetições, tá? Cada canal vai ter uma cópia das mesmas funções, repetida aqui 32 vezes, já que é uma mesa de 32 canais. Então, para a gente exemplificar, eu tenho aqui um microfone, tá? Ligado aqui nesse cabo, e eu vou ligar ele na entrada do canal 22, tá bom? Eu escolhi esse canal porque é um canal que está mais aqui para a direita, certo? E para a gente ficar mais fácil, mais perto, para a gente poder ver aqui a seção principal da mesa de som, tá? O controle master de volume, tá certo? Mas eu poderia ligar em qualquer um dos canais que estão disponíveis aqui, tá certo? Então, vindo aqui pela parte de trás, a gente observa que cada canal tem uma entrada XLR, uma entrada P10 e um outro conector P10 TRS que vai ser de insert, tá bom? Guarda isso daí que depois nós vamos falar um pouco mais sobre o que é o insert, tá legal? Então, pessoal, tendo aqui o meu microfone plugado nesse canal, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ligar esse canal, tá certo? Aqui na tecla ON. E nós vamos ativar a função PFL, tá certo? O PFL, que em algumas mesas vai estar escrito como solo, é uma função que nós podemos monitorar, certo? Ele vai mandar para o nosso fone de ouvido, que está ligado aqui na saída de fone, e ele vai mostrar também graficamente o nível de sinal que está sendo recebido nesse canal, tá certo? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a regulagem do ganho, tá bom? Vamos começar aqui de cima para baixo, tá? Nós vamos ver aqui na regulagem do ganho, tá bom? O ganho, pessoal, nós falamos no outro vídeo lá sobre a estrutura de ganho, que consiste em nós trabalharmos em cada parte do percurso do sinal de áudio com o nível de sinal ideal, tá bom? Então aqui a gente vê que o nível de sinal está muito fraco, tá? Beirando os menos 20 decibéis, certo? E para que a gente conseguisse ouvir isso daqui, a gente acabaria tendo que subir muito o ganho
aqui no fader, tá? No controle de volume do canal e também no master da mesa, tá certo? Com isso, nós estaríamos amplificando junto o ruído interno do circuito da mesa, tá certo? Então, para que a gente trabalhe com um nível de sinal adequado, nós devemos configurar o ganho, tá? Eu vou girar aqui o knob do ganho até que a gente tenha um nível de sinal próximo do 0 dB, tá? Em média 0 dB. A ideia da estrutura de ganho é que a gente trabalhe com o nível de sinal mais alto possível, porém deixando uma margem de segurança, porque se nós utilizarmos o sinal muito alto, nós começamos a ter distorção, que, como nós já falamos, é extremamente prejudicial ao sinal de áudio, tá bom? Então, a boa configuração de ganho terá um valor médio, isso em equipamentos analógicos, tá? Por volta de 0 dB, tá bom? Pessoal, uma vez configurado o ganho, né, nós podemos abrir o volume, tá? E aí, nesse momento, vocês já estão ouvindo a minha voz através da mesa de som, tá certo? Pessoal, além do ganho, nós temos aqui em cima também um botão de pad, tá? O pad, ele significa uma atenuação maior anterior ao ganho, tá bom? Então, quando a gente tem um nível de sinal muito forte, muito intenso, que o ganho, mesmo no mínimo, o sinal ainda está distorcendo, nós ativamos o pad e aí ele dá uma atenuação anterior ao sinal, tá? Uma atenuação na casa dos 20 decibéis, tá certo? Então a gente utiliza esse recurso quando a gente está com uma fonte de sinal que está mandando um sinal, né, uma tensão muito alta, tá bom? Logo abaixo aqui do ganho, certo? A gente vai ter o HPF, tá bom? Em algumas mesas ele vai estar escrito assim com esse símbolo aqui, tá? O HPF, pessoal, é um filtro passa-altas, tá? O que é que significa isso? Ele vai cortar frequências graves, nesse caso aqui, abaixo de 80 Hz, tá bom? Eu vou ativar ele aqui, tá? Em todo canal que a gente utilizar, que não for um canal que reproduz frequências graves, por exemplo, um bumbo de bateria, um contrabaixo, uma fonte de sinal que naturalmente precisa de frequências graves, nós ativamos esse recurso aqui porque ele ajuda a filtrar frequências que normalmente estão presentes no som, mas que são ruídos, tá? Por exemplo, barulho de vento no microfone, certo? Acaba produzindo frequências graves, né? E no microfone, quando nós falamos P's e B's, é comum que ele dê um efeito de p, sabe? Aquele barulho de vento mesmo no microfone. Então, o HPF, ele ajuda a filtrar isso daí, tá bom? A gente vai deixar ele ativado na maioria dos canais, certo? Pessoal, logo aqui abaixo nós temos o equalizador, tá bom? Esse é um equalizador semiparamétrico, tá? Como nós vimos lá na outra mesa, nós tínhamos um equalizador fixo de 3 bandas, tá? Nós tínhamos ajustes de graves, né? Aqui vai estar escrito low, de médios, aqui o mid, e de agudos, o high, tá bom? Só que daquela outra mesa que nós vimos, era um equalizador de bandas fixas, tá? Cada banda é uma faixa de frequência que o equalizador trabalha, tá bom? Esse é um equalizador de 3 bandas, graves, médios e agudos, só que ele é um equalizador semiparamétrico, tá? O que é que significa isso? Ele é semiparamétrico porque na frequência de médios eu tenho um ajuste, tá? Eu tenho um parâmetro adicional que é o ajuste de frequência. Então, eu vou definir o que é que ele vai considerar médio, tá bom? Vou exemplificar aqui, fazendo a equalização aqui, certo? Eu estou aumentando, né? Estou dando ganho nas frequências graves, reduzindo as frequências graves, tá? Essa aqui é uma banda fixa, tá bom?
Os agudos também, né? Eu estou adicionando agudos ou removendo agudos, também é uma banda fixa. Só que essa banda de médios, certo? Eu estou dando um ganho aqui nos médios para a gente poder identificar melhor. Eu tenho um parâmetro aqui, que é qual é a frequência que ele vai dar ganho ou atenuar, tá bom? Então eu posso configurar esse médio para ser uma frequência mais médio aguda ou uma frequência mais médio grave, tá bom? Isso aqui vai ser bastante útil para nós encontrarmos frequências que nós queremos dar mais ênfase ou então atenuar em um sinal de áudio, tá bom? Descendo mais um pouco, pessoal, nós temos aqui os auxiliares, tá? O que é que são auxiliares? Os auxiliares, eles são mixagens independentes, tá? Na mesa de som, nós utilizamos aqui o fader, tá? Que é o volume de cada canal, para fazer a mixagem, né? O equilíbrio entre o volume dos diferentes canais que nós temos ligados, tá? Depois a gente vai ver um exemplo disso aqui. Os auxiliares, eles são uma mixagem independente, tá? Nós utilizamos muito em sonorização para as vias de monitor, tá bom? O que é monitor? Monitor é todo aquele som que vai ser voltado para o músico, tá? Que vai ficar naquelas caixas de retorno no palco ou então em fones de ouvido, diretamente no ouvido do músico, né? Que é uma mixagem diferente da mixagem do PA, tá? O PA é o som que o público vai ouvir no evento e o monitor é o som que os músicos escutam, tá? É o retorno dos músicos, tá bom? Então, é comum que a gente utilize vias de auxiliar na mesa para que a gente possa fazer a mixagem de monitor, tá? Seja da caixa de retorno ou do fone de ouvido do músico, tá? Então, digamos que nós tenhamos aqui no auxiliar 1, tá? Isso aqui vai ser repetido para cada canal, certo? Todos os canais vão ter uma mandada de auxiliar 1. Quando eu aumento aqui o auxiliar 1 desse canal aqui, que está meu microfone, eu estou fazendo com que a minha voz vá para o fone de ouvido do músico, tá bom? Depois nós vamos ver aqui as saídas na parte traseira, né, onde é que ficam as saídas de auxiliar, que nós vamos ligar ou nos amplificadores das caixas de retorno ou em amplificador de fone, né, para o caso de fones de ouvido. E aqui eu tenho o volume geral dessas vias de auxiliar, tá? Do auxiliar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Essa mesa tem 6 auxiliares. Pessoal, em eventos de grande porte, é comum que se utilize mais de uma mesa de som, tá? Uma mesa somente para fazer a mixagem do PA, ou seja, do som que o público vai ouvir, e uma mesa somente para a mixagem de monitor, né? Do som que os músicos vão escutar no palco, tá certo? Hoje em dia, não é mais tão comum a gente utilizar mesas analógicas como essa daqui, mas antigamente existiam mesas que eram feitas especificamente para utilizar em monitor e elas tinham uma maior quantidade de auxiliares para permitir mais vias independentes de monitor, tá bom? Porque cada músico vai ter suas próprias necessidades, né? Um vai precisar ouvir mais o seu próprio instrumento, tá? Então é normal que vias de monitor utilizem auxiliares diferentes para cada músico, tá bom? Aqui nós temos um seletor de pré-fader ou pós-fader, tá? Ele estando apertado assim, ele está em pré-fader. O que é que significa isso? Quando nós temos um auxiliar em pré-fader, o volume dele é totalmente independente do volume do fader que está aqui, tá certo? O fader, pessoal, só reiterando, é o volume do canal que nós ajustamos através desse controle deslizante aqui, tá? O nome disso aqui é fader, tá bom? Então, quando nós temos um auxiliar que está configurado como pós-fader, o volume dele vai ser dependente do volume aqui do fader,
tá? Então, se a gente aumenta o volume no fader, nós estamos aumentando também o volume no auxiliar. Se a gente diminui o volume no fader, nós estamos diminuindo também o volume que está indo lá no fone de ouvido do músico, tá certo? Já se nós utilizamos como pré-fader, a nossa mandada de auxiliar, ela fica totalmente independente do volume que está aqui no fader, tá? Do som que está indo para o PA, por exemplo, né? Em sistemas de pequeno e médio porte, o mais comum é a gente utilizar uma única mesa, tá? Aqui no fader, né, na saída geral da mesa de som, nós vamos ligar as caixas de som de PA e nas saídas de auxiliar, nós vamos ligar as vias de monitor. Tá certo, pessoal? Aqui mais abaixo, né, depois das vias de auxiliar, nós temos vias de efeito, tá? Elas também são como se fossem vias de auxiliar, são mandadas que nós temos em todos os canais que vão para os processadores de efeito, tá bom, pessoal? Essa mesa tem 2 processadores de efeito, tá? E eu vou falar sobre os efeitos mais comuns que nós utilizamos no áudio, que são o reverb e o delay, tá bom? Esses 2 efeitos são efeitos de ambiência, tá? Eles recriam o som que seria criado naturalmente em um ambiente, tá bom? Por exemplo, quando nós falamos em um galpão, né, em um hangar ou em uma igreja, um ambiente muito grande, é comum que a gente escute essa reverberação natural do ambiente, tá bom? Eu estou exagerando aqui só para a gente poder exemplificar, tá? Mas são efeitos que foram criados para simular ambientes, tá bom? Então, antigamente, inclusive, esse tipo de efeito era feito em estúdios utilizando uma sala, tá? Uma sala grande em que se colocava uma caixa de som e um microfone para captar a reverberação natural do ambiente, tá bom? Aqui já é um circuito eletrônico, né, que recria digitalmente esse efeito, né, essa reverberação, tá bom? Existem vários tipos de reverb, tá? Esse reverb que eu estou utilizando é um reverb de uma sala grande, tá? É um reverb do tipo hall, então ele vai simular uma sala grande, tá? Mas eu posso mexer no parâmetro desse efeito e simular uma sala menor, tá? Como se fosse um banheiro, tá? Um ambiente de menor tamanho que vai ter uma reverberação mais curta, tá bom? E um outro efeito que nós utilizamos bastante é o delay, tá? O delay, ele cria um atraso no áudio, certo? Que dá essa noção de eco, tá? De inserção em um ambiente com eco, tá? Então, nós podemos configurar o tempo do delay, tá? Ele pode ser um delay mais lento, mais curto, tá? Ele sendo mais curto, ele acaba sendo mais natural, que ele causa uma sensação de ambiência, tá? De inserção em um ambiente, assim como o reverb, tá? E aí nós podemos controlar aqui o parâmetro também, que é o feedback, tá? É a quantidade de repetições, certo? É o quanto esse delay vai ser realimentado e repetir novamente o mesmo sinal, tá? Então, o mais comum para a sensação de ambiência é a gente utilizar um delay mais curto, certo? Então, o mais comum para uma sensação de ambiência é o uso de um delay mais curto assim, tá? Mas a gente pode também, em algumas situações mais musicais, utilizar um delay mais longo, tá? Ele não vai ser não vai soar natural, mas ele causa um efeito interessante, criativo, né? Algo mais artístico, mais musical, tá bom? Tá bom? E por fim, aqui nós temos o volume dos processadores de efeito, tá? Então, eu tenho um reverb aqui e um delay, eu posso controlar o volume geral desses efeitos, tá bom?
Pessoal, descendo mais um pouco, né, continuando aqui o nosso fluxo de sinal, já falamos sobre o delay e o reverb, então nós chegamos aqui no pan, tá? No panorama ou balanço, né, conforme o fabricante da mesa de som pode estar escrito de uma dessas duas formas, que é a proporção de áudio que nós direcionamos para o lado esquerdo ou para o lado direito, né? E vai causar a sensação de espacialidade na nossa mixagem, né? Nós podemos posicionar os instrumentos mais para um lado ou mais para o outro, criando uma imagem sonora que vai ter diversos posicionamentos possíveis. Com isso, a gente pode dar maior definição aos instrumentos em uma mixagem, tirando eles do centro, tá? Eles vão parar de disputar aquele mesmo espaço. Então a gente acaba podendo ouvir e identificar com mais clareza cada instrumento se eles estiverem distribuídos ao longo do panorama, tá bom? Nessa mesa daqui eu vou ter uma tecla ON, tá? Uma tecla liga e desliga do canal. Né? Quando eu desligo eu não tenho som, quando eu ligo o canal eu tenho som, tá? Na maioria das mesas de som, a função dessa tecla aqui é inversa, tá? Em vez de ela ligar o canal, ela vai ter uma tecla multi, tá? Que ela vai desligar o som do canal quando a gente aperta, tá? Nas mesas Yamaha eles utilizam uma função liga-desliga, mas na maioria é uma função multi. Elas têm a mesma função, né? Vai habilitar ou desabilitar o áudio do canal, tá certo? Pessoal, então para exemplificar melhor, né, o que nós falamos sobre ganho, equalização, panorama, eu vou mostrar aqui, tá? Eu tenho aqui, simulando uma situação real, eu tenho canais de bateria ligados aqui, certo? Eu tenho um canal de bumbo, um canal de caixa, de chimbal, de tom e de surdo, tá certo? Em mesas analógicas, é comum a gente, quando temos muitos canais, não é o caso aqui, mas quando a gente tem muitos canais, é bom a gente nomear os canais para que a gente não se perca, tá? Não se confunda, tá bom? Eu vou começar aqui fazendo uma demonstração básica, tá? A gente vai fazer uma mixagem bem simples, bem rápida aqui dessa bateria, só para poder falar um pouco sobre a equalização, tá? Como é que nós utilizamos esse tipo de equalizador aqui, fazemos a varredura, tá? Então, antes de abrir o canal, a primeira coisa que a gente faz é o PFL ou solo, tá? Para a gente monitorar o nível de sinal, certo? E eu já estou vendo aqui que o nível de sinal está muito alto, tá? Ele está chegando a distorcer, certo? Mesmo ele estando já no mínimo aqui, o nível de sinal ainda está alto, então eu vou acionar aqui o pad, tá bom? Eu vou dar essa atenuação no sinal, que aí eu posso regular partindo de um sinal menos intenso, tá bom? Que não vai chegar a distorcer. Então eu regulei esse sinal aqui para chegar em média no 0 decibéis e eu estou com o nível de sinal já adequado, tá bom? Eu tenho o baterista aqui tocando o bumbo para poder fazer essa passagem de som, tá? Na passagem de som a gente vai pedir o que nós precisamos, tá? Nesse caso eu teria pedido, se fosse um baterista de verdade aqui, no caso é uma gravação, mas se fosse um baterista de verdade, eu teria pedido para ele tocar bumbo para mim, tá bom? Então eu quero começar mostrando aqui sobre a equalização, tá certo? Um pouquinho do básico do que nós fazemos em uma equalização de bateria, na maioria dos casos, né? Lembrando que não existe uma receita de bolo e que isso pode variar de acordo com o instrumento, com o microfone utilizado e com o estilo musical, com o gosto de quem está mixando, certo? Mas o importante é a gente entender quais são os conceitos básicos, como que a gente encontra as frequências que a gente vai acentuar ou atenuar no som, tá bom? O bumbo, como ele é um instrumento grave, eu não vou ativar o pad, tá? Eu vou deixar ele desativado aqui, tá bom? E o bumbo ele tem uma característica de ter uma frequência meio média grave que não é interessante, tá? Que só faz emboloar o som, tá?
Então eu vou aumentar o ganho da frequência média para que eu consiga identificar essa frequência, tá bom? E aí eu estou chegando nela, é por aqui, tá? Essa batida seca, tá? Que é essa batida mais fofa do bumbo, que não é interessante, tá? Ele acaba sujando o som. Então agora que eu identifiquei, né, que eu dei o ganho para identificar, eu vou atenuar essa frequência, tá certo? A gente faz isso porque é mais fácil da gente identificar uma frequência quando a gente sobressai ela, tá? Quando a gente aumenta o ganho dela, fica mais fácil da gente encontrar. Então depois de encontrar, a gente diminui o ganho dela, tá bom? E aí eu vou dar um acréscimo de grave, para deixar o bumbo mais grave, tá? Ele é um instrumento que vai ter bastante presença de graves mesmo. E aí, por último, eu tenho um controle de agudos aqui, que eu posso deixar esse bumbo mais quicado, como se diz, que é um bumbo mais estalado, tá? Com esse som mais agudo, que vai ser o som do batedor batendo na pele, ou um bumbo menos agudo, tá? Isso vai variar de acordo com o estilo musical que a gente estiver mixando, tá? Bumbo não se costuma mexer no pan, tá? Bumbo e caixa são instrumentos que normalmente ficam no centro mesmo na mixagem, tá? E essa parte do ganho eu não vou repetir para cada canal, tá? Eu já configurei o ganho dos outros para que o vídeo não fique tão longo, certo? Mas o princípio é o mesmo, tá bom? Então vamos passar para a caixa agora. E aí essa caixa, pessoal, não sei se está dando para perceber, né? Ela tem um harmônico soando aqui, que é um harmônico meio indesejável, tá? Ele é um harmônico que, na minha opinião, está prejudicando o som, tá? Então, eu vou aumentar aqui, né? Eu vou utilizar novamente a técnica da varredura. Vou acrescentar ganho nas frequências médias e vou procurar em qual frequência esse harmônico que está me incomodando está. Ó, ele é mais ou menos por aqui, ó, esse som de lata que está presente aqui na caixa, tá bom? Então, agora que eu encontrei, eu vou atenuar essa frequência para que eu tenha um som de caixa mais limpo, legal? Posso dar um pouco mais de ganho no grave também. E aí, como ele é um instrumento que não tem frequências subgraves, tá? Eu vou deixar o high pass, certo? Ativado. O high pass ou low cut, tá? Depende aí da mesa de som, ativado, tá bom? Ele é um instrumento que eu sei que não vai ter regiões significantes abaixo de 80 Hz, tá? Então, depois da caixa, eu vou pedir para o baterista tocar o chimbal, tá certo? O chimbal, né, os pratos, eles têm essa característica bem aguda, tá? Então, a primeira coisa, eu vou começar cortando totalmente os graves e dando mais um brilho, né, adicionando mais essas frequências agudas, tá? E aí eu vou tirar também um pouco dos médios, que são mais voltados para o grave, tá? Eu vou deixar só esse agudinho mesmo, que em conjunto com os outros canais da bateria, vai trazer uma maior definição ao chimbal, tá certo? O pan nós podemos trabalhar aqui, como o chimbal fica mais para o lado direito da bateria, a gente olhando de frente para uma bateria, o chimbal vai estar do lado direito, né? No caso do baterista ser destro. Então eu vou utilizar o pan aqui, né? Eu vou jogar o som do chimbal um pouco mais para a direita na minha mixagem, tá certo? Para os tons e surdo, a gente vai utilizar uma equalização também parecida com o que a gente fez no bumbo, por exemplo, né? Nós temos uma frequência média que não é tão benéfica ao som, tá? Ela acaba sujando um pouco o som. Então nós vamos procurar essa frequência. Ó, fazendo a varredura aqui, eu consigo ver tudo o que acontece nesse som, tá? Eu tenho aqui a fundamental, tá? A nota de afinação desse tom. E aí mais para cima eu começo a ter um harmônico feio, tá? Então eu encontrei mais ou menos por aqui onde está essa frequência mais feia do tom que eu vou atenuar,
tá bom? Ele também, eu vou aplicar o high pass, e aí eu posso ter um controle do agudo, que vai me dar mais definição do barulho da baqueta batendo na pele, tá certo? Quanto mais agudo, mais eu tenho esse estaladinho no som, né? Que dependendo do instrumento, dependendo do tipo de baqueta, do microfone, do estilo musical, eu posso querer ter mais ou menos isso daí, tá bom? No surdo também vai ser algo semelhante, tá? No caso do surdo, como ele é um tambor mais grave, eu não vou ativar o HPF, tá? Eu vou deixar ele desligado. E aí eu vou procurar, vou procurar onde é que está essa frequência mais média, que acaba deixando o som mais feio, tá bom? Eu eliminei essa frequência aqui e eu posso chegar um pouco mais de grave, que ele vai puxar mais a frequência fundamental, tá? A frequência de afinação desse tambor. E trago um pouco mais também do som da baquetada, tá certo? Para os tons e surdo, eu vou aplicar também um panorama, tá? E aí eu tenho mais ou menos uma mixagem básica aqui da bateria, tá bom? Então, depois de dar uma breve passada em cada peça, a gente pede para o baterista tocar alguma coisa mais geral, né, utilizando todas as peças da bateria, para que a gente possa fazer um equilíbrio de volumes das peças aqui nos faders, tá bom? Pessoal, é mais ou menos isso a mixagem básica de uma bateria, tá? Claro que com os recursos limitados que nós temos de equalização aqui em uma mesa analógica, tá bom? Alguns estilos musicais vão requerer que a gente processe mais esse sinal de áudio, tá bom? Eu falei que ia comentar mais sobre os inserts que existem aqui na parte traseira da mesa de som. Em cada canal tem um insert, tá? O insert, ele serve para nós conectarmos equipamentos externos para processar o sinal de áudio, tá bom? Então, em cada canal a gente pode inserir um equalizador externo, um compressor, um gate, tá bom? São efeitos de áudio externos que a gente vai falar mais para frente, certo? Quando a gente falar sobre mesas digitais, nós vamos acabar falando sobre esses outros efeitos, né? Que são recursos adicionais para a gente modificar o áudio e deixar ele mais de acordo com o resultado que nós procuramos, tá bom? Então, o insert, ele em um único cabo, né, com um plug TRS, ele vai enviar o sinal para um equipamento externo e vai receber de volta esse sinal, que vai continuar sendo processado aqui na mesa de som, tá bom? Pessoal, aqui na parte dos faders, né, onde a gente tem o controle de volume, nós temos aqui essas teclas de endereçamento, tá bom? Para que serve isso daqui? Nós podemos endereçar o sinal de um canal, certo? Eu tenho esse canal de caixa aqui, por exemplo. Esses canais estão endereçados para o master, tá? Toda a minha bateria está endereçada para o master, que é a saída da mesa de som, certo? Então eu tenho um controle geral de tudo que está acontecendo na mesa de som aqui pelo master, tá bom? Vamos supor que eu queira ter um controle, que eu precise abaixar o volume da bateria como um todo e eu não quero mexer individualmente no volume de cada canal, porque eu vou acabar modificando a minha mixagem, né? O meu equilíbrio entre os sinais, tá? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso desendereçar esses canais do master e endereçar eles para um subgrupo, tá bom? Eu estou endereçando eles aqui para os subgrupos 1 e 2,
que estão aqui, tá? Então, os subgrupos, eles são submixagens, certo? Eles podem estar escritos como subgroup, como group, né? Nessa mesa aqui está como group, ou como bus, tá? Dependendo da mesa. E são submixagens que eu posso endereçar canais para eles, e aí eu posso ter um controle independente desses canais endereçados para esse subgrupo, né? Eu posso tanto controlar o volume, né? Agora quando eu mexo aqui, eu tenho o volume da bateria agrupado aqui nesse subgrupo e está independente do volume da minha voz, por exemplo, que está endereçado aqui para o master, tá bom? Então quando eu mexo aqui no volume geral da bateria, o volume do meu microfone de voz não está sendo afetado, tá? No caso dessa mesa aqui, eu tenho 4 subgrupos, né, que a gente está utilizando em estéreo. Então eu estou utilizando 2 subgrupos aqui. Eu poderia, por exemplo, endereçar o restante da minha banda para o outro subgrupo e ter o controle independente da bateria e dos outros instrumentos da banda, tá bom? Então eu poderia facilmente aumentar ou diminuir o volume da bateria ou de outros grupos de instrumentos, tá bom? Além disso, o subgrupo me permite também processar externamente o sinal da bateria como um todo, tá? Eu posso ligar por meio de insert equipamentos externos nesse subgrupo, tá? Então eu poderia equalizar a bateria completa, eu poderia comprimir a bateria completa, tá? Novamente a gente vai retomar sobre esses outros efeitos mais para frente, tá bom? Só para finalizar, pessoal, eu vou falar aqui sobre o Phantom Power, tá? Que eu acabei esquecendo no início, certo? Essa função aqui, ela vai mandar uma tensão elétrica, certo? De 48 volts por meio das portas XLR de entrada de microfones, certo? Essa tensão aqui, ela vai ser utilizada para alimentar o circuito interno dos microfones condensadores, certo? Que a gente falou lá no outro vídeo, que os microfones condensadores, eles precisam de uma alimentação elétrica para poder funcionar, tá? Então o Phantom é quem vai mandar essa alimentação por meio do cabo de microfone para que o microfone condensador funcione, tá certo? Em algumas mesas existe um botão geral que vai ligar o Phantom Power em todos os canais. Outras mesas podem ter esse botão independente, tá? Você liga individualmente o Phantom Power de cada canal. Ou, como é o caso dessa mesa de som aqui, o Phantom Power ele é compartilhado aqui, dividido em grupos de 8 canais. Tá? Então eu ligo o Phantom Power em conjuntos de 8 em 8 canais, tá bom? Quando eu aperto aqui, eu estou ativando o Phantom Power de todos esses canais aqui, do 9 a 16, por exemplo, tá bom? Pessoal, quando a gente tem o Phantom Power ativado, a gente não é obrigado a utilizar somente microfones condensadores nesses canais, tá? Se nós temos um microfone dinâmico ligado em um canal com o Phantom Power ativado, ele vai funcionar normalmente, tá? Ao contrário do que muitos pensam, isso não vai queimar o microfone, desde que a gente utilize o cabo correto, certo? O cabo XLR balanceado e que seja um cabo que esteja montado corretamente, tá? Se a gente tiver um cabo desbalanceado ou um cabo que foi montado de forma incorreta, certo? Com a pinagem trocada, errada, a gente pode sim danificar o equipamento que está ligado, caso a gente utilize o Phantom Power, tá bom? Então, pessoal, quem tiver interesse em ver um pouco mais, tá? Em acompanhar a mixagem de uma banda completa utilizando a mesa analógica, eu vou deixar um card aí para um vídeo que eu tenho aqui no canal, em que eu faço uma mixagem mais elaborada, tá? Utilizando inclusive inserts, né? Utilizando efeitos externos, e eu faço a mixagem de uma música completa, tá? Então, caso alguém tenha curiosidade, eu vou deixar esse vídeo aí, tá certo? E nós vamos fazer uma mixagem mais elaborada
em um outro vídeo em que nós vamos falar sobre mesas digitais, tá? Eu vou deixar um pouco mais para frente, mas nós vamos fazer ainda um vídeo extra falando sobre mesas digitais, tá bom? Então, pessoal, só para a gente encerrar aqui sobre a mesa de som analógica, tá? Nós vamos dar uma visão geral aqui no painel de trás da mesa para a gente entender um pouco melhor como funcionam as conexões, né? Onde a gente vai ligar os cabos para utilizar uma mesa como essa em um sistema de sonorização, tá bom? Então aqui na parte dos canais de entrada, certo? Eu tenho aqui do canal 1 até o canal 24, uma entrada XLR para conexão de microfones, uma entrada P10, que pode ser usada para ligar instrumentos, guitarra, baixo, teclado. Temos também o insert em cada canal, que nós já mencionamos. E aqui, nesses últimos canais, eu tenho entradas P10, tá? Todas as entradas dessa mesa de som são entradas balanceadas, tá? E esses aqui são canais estéreo, então eu vou ter a entrada do canal esquerdo e do canal direito. Por isso esses canais aqui contam como 2, tá? Então eu tenho 24 canais mono, mais 4 canais estéreo, que acabam contando como 8 canais, então são 32 canais no total, tá bom? Inclusive esses dois últimos canais tem também entrada RCA, tá? É uma entrada desbalanceada que a gente pode utilizar para ligação de equipamentos mais antigos que utilizam esse padrão RCA, tá certo? Já aqui na seção de saída, pessoal, nós temos as saídas principais, tá? Que é Stereo Out. Em algumas mesas pode estar escrito como Main Out, tá? Que significa saída principal. Então nós temos a saída esquerda e direita, né? XLR balanceado. Temos também uma saída mono, tá? Que é a mesma coisa da saída estéreo, só que sai em apenas um canal. Então ela desconsidera totalmente o panorama, certo? É uma soma dos canais esquerdo e direito, tá? E aqui nós temos as saídas dos auxiliares, tá? São saídas P10 balanceadas, e aqui é que nós ligamos os amplificadores das caixas de retorno, ou então os amplificadores de fone, certo? As vias de monitor. Então isso é o básico, né? O mínimo que a gente deve entender para conseguir minimamente operar uma mesa de som como essa daqui em uma situação de evento, tá? Logicamente a gente não consegue mostrar em um vídeo todas as funcionalidades das mesas de som analógicas, porque senão teria que ser uma oficina só para falar de mesa de som analógica, tá bom? Mas o principal, o mínimo que a gente precisa para entender o funcionamento dessa mesa, eu acredito que tenha dado para sintetizar, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, lembrando que os comentários aí estão sempre abertos à disposição. Tá certo, pessoal?